Boa tarde, de volta com o nosso Cidade em Debate dessa semana. É um prazer ter você conosco aqui na TV Câmara de Santo Anastácio. Muito obrigada sempre por você nos acompanhar nossas entrevistas. E hoje a gente vai falar sobre o movimento escoteiro aqui no nosso município. Vem chegando aí um evento super bacana e a gente vai contar tudo para vocês. Eu tenho o prazer de entrevistar hoje o vereador professor Agripino, do PT. Obrigado novamente, professor, por estar aqui conosco, que vai acompanhar a nossa entrevista. Boa tarde, Suzana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Tenente Helena. E um cumprimento especial àqueles que nos acompanham pelos canais da TV Câmara. Também boa tarde à equipe de produção aqui da TV Câmara. E é um grande prazer estar aqui para discutir um assunto tão importante, né? Que bacana, tem a ver com educação, com cidadania, com resgate, com história. E nós vamos aprender muito hoje aqui junto com a nossa população. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade, Suzana. Nós aqui agradecemos. E temos aqui também no nosso estúdio da TV Câmara a tenente da Polícia Militar, Lúcia Helena, ela que é diretora-presidente dos escoteiros. Obrigada pela presença, Sim. viu? Eu que agradeço, Suzana, a oportunidade de estar aqui. Obrigada ao professor Agripino. E obrigada a todos que nos assistem. A gente espera contribuir para alguns esclarecimentos para vocês e para a população a respeito do escotismo. E também, aqui conosco no nosso estúdio, o chefe dos escoteiros aqui do nosso município, Jorge Araruna, novamente aqui conosco. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado aí pela oportunidade da TV Câmara estar disponibilizando esse espaço junto com o professor Agripino para que nós possamos estar falando um pouco sobre o movimento escoteiro e sobre outras coisas aí bacanas que ainda pode ser realizado esse ano aí, que vai ser realizado, que a gente vai estar falando, né? Muito obrigado. Bom, o movimento escoteiro aqui no nosso município está preparando o escoteiro, né? O grupo escoteiro Kaiowá 124, né, de Santo Anastácio, está preparando um grande evento agora para o dia 15. E eu quero que vocês contem tudo para a nossa população, para que todo mundo esteja lá presente para ver esse evento tão bonito. O que vocês estão planejando? Olha, eu estou assim, ansiosa, porque quando fui convidada a participar do movimento, eu fui estudar o que era o movimento. E aí me deparo com o livro da História de Santo Anastácio, que diz lá que o escotismo existia aqui desde 1923. Ou seja, pensei, é mais antigo que o próprio município. Sim. Então, aí a gente foi ver os arquivos que a gente conseguiu de escotismo, fotos, histórias, conversa com as pessoas. E aí você vê que nessa trajetória o movimento sempre esteve intrínseco na sociedade anastaciana. E aí você vê o próprio nome do plenário dessa casa é de um prefeito que foi assim, um símbolo pelo escotismo, o senhor José Sanches Postigo. Sim. O irmão dele, João Sanches Postigo, foi o mais longevo presidente do escoteiro. E, veja, tem uma passagem nos manuais que diz assim: o prefeito estava presidindo a reunião dos escoteiros porque o seu irmão, João, estava viajando. Então, ele foi substituir. Veja. É a história, né? Então, eu achei muito interessante. E aí você vai ver fotos, tem fotos com prefeito Ortega, tem fotos com prefeito Tolosa, Arariba Altuíli. Aí vem a nova geração, seria Manuel Mendes, seria o próprio Roberto Volpi. Todas essas pessoas. Alaor Bernal foi alguém importante para o escotismo. E aí a gente vai conversando com um, aí falou... Fui conversar com o presidente da Câmara, Franklin, a gente vai falar sobre o escoteiro. Mas eu fui escoteiro. Então, exatamente, ele foi escoteiro. E aí ele falou assim para mim, você acredita que o Arnaldo Lozano, ele carregava os escoteiros para os acampamentos no carro dele espontaneamente? Eu fui lá conversar com o Lúcio, mas eu fui escoteiro. Eu falei, todo mundo foi escoteiro nessa cidade. Esse evento, então, é para resgatar tudo isso? Sim, aí a gente traça uma linha do tempo, como a cidade foi evoluindo e como o escoteiro foi acompanhando.
houve pausas, houve um boom de desenvolvimento, tanto na cidade como no movimento, e também há uma depreciação, aí há algumas crises, e a cidade também. Você vê que o movimento é o mesmo. Só que nós estamos aqui. A cidade está completando 100 anos e o escoteiro está aqui, completando 102 anos. Então, nessa trajetória toda, se você olhar para a cidade, muitos desistiram daqui. Pessoas foram embora, indústrias foram embora, comércios se fecharam. Mas nós estamos aqui. Eu, você, professor, e o escotismo. Fechou, vem alguém e sopra uma brasinha assim, ele ressurge. Deu outra aqui, fechou mais um tempo, veio alguém aqui e deu uma sopradinha e ele ressurge. Então, é isso que a gente quer passar para as pessoas. Não desistam da nossa cidade. Faça como o escoteiro, sempre alerta. Entende? Evento vai ser de que dia? Como que é o nome do evento? Vocês colocaram um nome nesse evento? Sim. O nome do evento, né, a gente está intitulando como 100 anos de escotismo anastassiano, né, então, como a presidente, a Lucilena, comentou, e realmente então, temos esses registros, né, documental, de provas, que realmente o movimento chegou aqui em 1923, vai ser dia 15 de novembro, acho que é uma data que não poderia ser melhor, belíssima, né? Porque também representa a proclamação da República, né? E eu acho que vai ser assim magnífico, né? Nós também estamos tendo o apoio das irmãs, né? Está aqui a irmã Joana, com o Educandário São José, que abriu as portas para acolher a nossa ideia, o nosso evento. Então, o evento vai acontecer lá na quadra poliesportiva, né? E no dia 15 de novembro, que vai cair ao sábado, às 7h30 da noite. Aberto ao público? Aberto ao público, e podemos adiantar assim que acreditamos que teremos muitas pessoas que representa aí os poderes, as autoridades, né? Foi encaminhado convite para muitas pessoas, e como também já está confirmado a presença aqui de alguns grupos escoteiros, amigos nossos aqui também do nosso distrito, de Ourinhos, Presidente Prudente, Primavera, Cândido Mota. Eles convidaram também toda a região. Há essa unidade, né? E assim, que nem a gente costuma falar. Na verdade, quando a gente fala dos 100 anos, então, do movimento escoteiro presente em Santo Anastácio, significa presente na nossa região. E até nos históricos dos livros, no resgate, acho muito legal que tem uma revista que o senhor Lazinho, né, nosso grande amigo e colaborador, o senhor Lazinho, ele até nos presenteou com uma revistinha de 1975. Quando estava completando o 50º de Santo Anastácio. E cá para marcar, né, a primeira faísa. Sim. E lá tem uma matéria, entre tantas matérias que tem lá, tem uma matéria que está falando sobre o escotismo, né, sobre o chefe Olavo, sobre o movimento escoteiro de 75 aos 50 anos, e ele até comenta que a Santo Anastácio então, tinha uma sede, o escoteiro tem uma sede e tal, e essa sede é a única sede registrada aqui na Alto Sorocabana no movimento escoteiro. Então, a Alto Sorocabana era bem maior e provavelmente, então, indica que o movimento escoteiro estava presente aqui e toda essa região ainda não havia. Você tem o endereço dessa sede? Sabe onde ficava? Era aqui em Anastácio. Isso, essa sede. Isso está marcado em histórico onde ficava a sede? A sede, desde esse período, é a sede na onde hoje é a clínica, né? Isso eu lembro ainda. Aquela sede, né, que é a antiga sede do escoteiro, do lado da igreja presbiteriana. Dr. Marcos. Dr. Marcos ali era a sede. Os Anastasianos vai saber, né, vai conhecer. Já foi também na rua Doutor Dom Pedro II, onde era a casa do João Maciel Sanches, o pessoal fala. E foi também no Enrico Bertoni, em 1959, era no subsolo do Bertoni. Mudou-se, né? E interessante, Suzana, é que essas fotos, que tem 80 anos, tem fotos muito antigas, e a gente mostra e as pessoas se reconhecem.
É muito incrível. Muito legal. O meu tio, eu descobri que o meu tio foi escoteiro porque eu estava olhando os escritos, manuscritos do chefe Olavo de 59. E estava lá, Manuel Augusto Ferreira. Mas esse é meu tio. Eu falei, tio, o senhor foi escoteiro? Ele disse, sim. Aí eu mostrei uma foto para ele. Ele, tá vendo esse aqui, ó? Sou eu. Nossa, muito legal. Então, Ainda bem que existe esse acervo, né, professor? é uma oportunidade, por isso que a gente quer muito que a população prestigie esse evento, porque é uma forma de você se ver ali. Porque eu vi, e eu vejo assim, o Jorge muito mais, eu sou nova no movimento, ainda não tenho tanta assim, essa profundidade, mas eles é uma filosofia de vida. As pessoas se emocionam. Porque eu fui entrevistar vários nesse período de preparação para o evento. As pessoas se emocionam, as pessoas cantam as canções que aprenderam quando criança. É isso que a É Helena tá muito falando, legal. que eu acho extremamente interessante, né? Quando a gente olha para a história, a gente tem que olhar o legado que essa história deixou para as pessoas que tiveram a oportunidade de participar do movimento de ecotismo. Né? Porque eu lembro quantas atividades que tinha no município, o grupo de escoteiros estava sempre presente. E com destaque em grande número. Né? Eu até perguntei para vocês quantos tinha hoje, parece que são 17, mas sem dúvida nenhuma podia estimar 50, 60, tudo perfilados ali na praça, Sim. muitas vezes cuidando da segurança. Quer dizer, então isso tudo tem um aspecto formativo substancial. Né? E que eu espero, que eu não sei se é essa a intenção, que esse evento, né, além de resgatar a história, que é extremamente importante, mas que seja um marco de um recomeço que traga mais frutos. Sim, Até porque, se a gente for olhar hoje a molecada, vamos dizer assim, né, a criançada, está muito indo para o lado da tecnologia. E que está gerando uma série de problemas. E o movimento dos escoteiros vai numa outra direção, né? Numa direção da prática, da cidadania. Então, assim, eu acho que merece todo o apoio, né, esse trabalho que é voluntário, e a gente quer destacar aqui que não é fácil assumir os postos que vocês estão assumindo, porque ninguém ganha para ser escoteiro aqui. É uma questão de cidadania, é questão de cuidar da educação. Então, é esse desejo que eu tenho, viu, Jorge e Helena? Que esse dia 15 seja um resgate, mas seja um ponto de partida para um recomeço. Né? Porque a gente tenha mais escoteiros, mais pessoas participando desse processo educativo que é fantástico. Né? Muito legal. As pessoas procuram, por falar, já pegando o gancho do professor, pais procuram para colocar os filhos, há critérios para entrar, para ser um escoteiro pequeno, já adulto, que queira entrar, igual a nossa tenente entrou há pouco tempo. Há quanto tempo está no escoteiro? Meses. Meses. 8 meses. Então, mais 8 ou menos. meses, né? Adulto, como que é? Suzana, bom, só hoje nós estamos com 20 associados, entre crianças e adultos voluntários, né? São 20 associados. De fato, um pouco é óbvio que um evento desse, nós queremos também passar mensagens. Sim. Né? Essa mensagem de nós olhar, ver o passado, relembrar, mas com os olhos no futuro. Né? Então, esse protagonismo, igual o professor citou, de fato que nas fotos não deixa mentir, que realmente havia uma abordagem muito mais crianças, adolescentes, né? E hoje um pouco menos. Mas também nós vemos que, como o prefeito da cidade presidiu a assembleia no lugar do presidente do escoteiro. Poxa, deveria ser uma coisa muito importante para esse prefeito. Né? Sim. Então, e de fato é. Então, na verdade, é uma provocação também que o movimento está aqui. Nós estamos aqui, nós conseguimos a sede através dos vereadores, por 99 anos, aquele espaço para a gente trabalhar e promover o escotismo, e nós estamos lá para isso. Só que, para a gente atingir isso, nós precisamos desse apoio também do passado. De verdade. E não só assim, às vezes, nossa, o escoteiro é muito bonitinho, olha aquela criança, que coisa mais linda, uniformizada, tudo.
Só isso não basta, né? Nessa perspectiva, Jorge, do apoio, né, que vocês relataram com bastante ênfase, apoios dos prefeitos, né? Hoje, o que falta, né, em termos de recurso, em termos de logística, porque vocês retomaram uma sede que não tinha, né, recentemente. Sim. Mas em termos de apoio político, né, do prefeito, da Câmara, isso é importante pontuar. Sim. E, aliás, deixar claro no evento, né? Sim. Porque, volto a dizer, é um apoio para a formação das pessoas que está por trás dessa farda. É importante que as pessoas dizer muito isso. O que tem por trás disso? Né? Então é interessante que vocês coloquem o que falta hoje ainda para que o grupo de escoteiros seja ampliado, tenha mais atividades, tenha mais logística. Né? Só para fechar então aqui a responder a Suzana, em relação a entrar, sim, temos procura, inclusive também o nosso movimento teve maior, na verdade então nós reabrimos, né, ele passou uma lacuna em um tempo fechado, e nós reabrimos em 2017, 22 de fevereiro de 2017, antes da pandemia. Foi um sucesso, as pais, as mães, todo mundo adorou aquela coisa, então nós chegamos ali a estar com uns 40 associados, né, e vem a pandemia. Então, nós, diante de um trabalho, de um recomeço, tudo veio a pandemia, que prejudicou muitas coisas, né? Talvez trouxe ali uma sensação de mais acomodismo, né? Você vê nas igrejas, em todas as organizações você vê, houve um esvaziamento, de certa maneira, sabe, da participação. As pessoas acabam interagindo mais com a mídia, com o social, e isso atrapalhou um pouco. E houve uma evasão, inclusive de adulto. E o movimento é de criança para criança, mas é necessário a presença do adulto para poder garantir esse ambiente seguro. Isso que eu ia né? Então, quando há essa evasão, e nós também tivemos uma evasão dos adultos voluntários, que mudaram, que saíram, que desanimaram, a gente nos impede de crescer com as crianças, porque nós temos que crescer de forma responsável. Eu não posso lá só encher de criança se eu não tiver chefe para, de fato, fazer um trabalho com qualidade com as crianças. E isso o movimento escoteiro exige que seja assim. E deve ser assim. Então, nós estamos fazendo esse retrabalho. Hoje nós estamos bem, novamente, conseguimos nos reorganizar com os adultos voluntários. Há uma procura, principalmente quando nós participamos em todos os eventos, como nós tivemos na corrida agora, né? No 9 de julho, 7 de setembro. É uma coisa que a gente sempre vê, viu, professor? Quando nós saímos para a rua com as crianças, vai fazer um momento cívico, alguma coisa, o pai vê, alguém vê e aí propaganda, procura. Né? E acontece, entra um, entra dois. Para entrar, Suzana, é a partir dos 6 anos e meio. Nós trabalhamos com o ramo lobinho, escoteiro, sênior, pioneiro e os adultos voluntários. Então, o lobinho é dos 6 anos e meio aos 11 anos, dos 11 aos 15 anos são escoteiros, dos 15 aos 18 anos são sênior ou guias, né? Tudo isso para meninos e meninas, né? E os pioneiros dos 18 anos aos 22. Esse é o movimento das crianças e dos jovens. E os adultos, eles podem qualquer idade, né? Qualquer idade, inclusive esse jovem que faz essa jornada tudo, quando ele completa os 22 anos lá do ramo pioneiro, ele já começa a se preparar para agora retribuir o movimento, que é o meu caso. Eu também fui escoteiro com meus 13 anos de idade. E o movimento foi muito importante para mim, como a tenente falou, você conversar com qualquer escoteiro antigo, ele vai ser muito nostálgico, muito sensível para falar de escoteiro. Então, nós sentimos esse desejo dessa retribuição. Então, o pioneiro também faz isso. E ele pode ser chefe ou entrar, inclusive, para o ramo executivo, né? da parte dos dirigentes, né? Que dirige o movimento. Então, é isso. Agora, vou deixar a tenente falar sobre as demandas. Apoio político, nós temos sim. O atual prefeito ele tem se colocado muito à disposição do movimento. Ele tem assim apoiado em termos assim materiais que a gente precise. Até ele já me prometeu uma reforma lá no nosso
prédio, que tem algumas coisas que precisam ser feitas, mas o Poder Executivo tem se mostrado muito disposto a estar conosco, né, nessa caminhada. Aliás, não, ele está, inclusive, nessa tradição, porque o falecido prefeito Duca também era um apaixonado, né, pelo escotismo. E o Luiz Infante tem sido assim muito parceiro. E o Poder Legislativo também, porque o Franklin também deixou as portas abertas aqui, estamos aqui, não? E sim, eu creio que o movimento tem tudo para crescer, porque é disso que a gente precisa, de envolvimento da comunidade. Entendeu? Eu falo que não adianta você reclamar, colocar responsabilidade nos outros. Está errado porque o prefeito não é bom, está errado porque o governador... Não. Todos têm suas responsabilidades para se viver em sociedade. Então, nós queremos o poder legislativo, executivo, judiciário, as polícias, as entidades e a população em geral. Porque nós, como eu disse, nós precisamos abraçar a nossa cidade. Eu quero que abrace o escoteiro paralelamente como se abraça a nossa cidade. Eu não suporto quando falam assim que a Anastácia é a cidade que tinha coisas. Não, a Anastácia tem população, tem gente. Quem está aqui é porque quer ver essa cidade próspera. Exatamente. E isso, todos nós temos um papel. Não adianta só falar o prefeito ou o vereador. Não, somos todos. E isso está muito dentro da filosofia do escotismo, que somos todos. E uma coisa que o Jorge falou que precisa destacar, né? Quando a gente fala em formação, nós pensamos nos pequenos, né? Nas crianças. Mas precisa de adulto para cuidar. Não é verdade? E eu acho que é uma das dificuldades que vocês têm, não é? De trazer pessoas adultas para ser parceiros do processo formativo dos pequenos. Exatamente. Né? Chamar a atenção aí de você que está nos ouvindo, olha, também está aberto para os adultos, né? E até também assim, e aí vem duas coisas, né? Como é um movimento idôneo, 100% idôneo, há uma certa complexidade também, né, de quem a gente insere com o adulto, porque é um ambiente 100% seguro. E para essas garantias, elas estão lá, mas a gente tem todo um olhar, né? A gente não podemos colocar qualquer adulto para estar junto com nossas crianças. Isso até falo em nome para passar a mensagem para dar a garantia para todos os pais que têm suas crianças e acreditam e nos confia que nós vamos para acampamento, porque o movimento escoteiro, ainda que ele tem uma evolução, ele é um movimento e ele evolui. Porque, de fato, se eu conversasse com o jovem ou com a criança do século XXI, com a mentalidade dos anos 40, 50, é óbvio que eu não teria nenhuma criança. O ambiente ele tem que se falar a linguagem, porque a linguagem mudou, mas com a metodologia do princípio da criação do movimento escoteiro. Então, sim, nós temos atividade com técnicas primitivas, acampamos, o escoteiro dorme em barraca, faz sua própria comida e tudo mais. Mas, sim, hoje nós temos também os aplicativos do movimento escoteiro, porque hoje nós estamos numa era da tecnologia. Né? Aproveitando, Jorge, que eu acho que é interessante, né? Em termos de atividades, de rotina, o que tem dentro da atividade de escotismo, além do acampamento? Porque a gente vê vocês participando dos eventos, tem formação, encontro de formação. Fala pra gente, né, Suzana, pra gente conhecer um pouquinho como que é essa rotina ao longo do ano, quantos acampamentos são. Sim, e só para destacar uma fala aqui também, que quando, às vezes, nós dizemos em relação a apoio, muitas vezes, toda vez que fala a palavra apoio, todo mundo acha que às vezes é só o financeiro, né? E não é exatamente só o financeiro. E, de fato, a gente estamos tendo esse apoio. Em todos a gente sentimos. Roberto, Alaor, Roberto, passou o Duca, foi amigo nosso também, e o Adalto também. Nós temos foto e registro com todos esses prefeitos. Mas eu digo, às vezes, professor, da valorização de tudo, da comunidade, do comandante da Polícia Militar, né? Do comandante do Corpo de Bombeiro, né? Do juiz da nossa cidade, do presidente da OAB, de tudo.
sabe? Porque a primeira sede nossa, essa única sede que nós tivemos de verdade, ela foi a doação do primeiro juiz da comarca da cidade. Está registrado nos livros. O prédio foi construído pelo trabalho de uma comissão de pais, de construtores e família, mas quem doou o terreno foi um juiz. Então essas pessoas, elas de fato acreditavam. E eu sei que numa conversa, todo mundo passa a sensação que gosta, que acredita que tudo, mas parece que antes ainda havia uma coisa, vamos junto, pode vir, sabe? E a gente busca isso. Eu acho que a gente quer dizer isso, eu acho que a gente quer dar esse grito, porque a gente quer expandir. E as crianças, do método educativo, igual o senhor está falando, uma das coisas do método educativo é servir a comunidade. Então, na verdade, também nós estamos falando de uma prestação de serviço. E uma coisa mais importante, professor, hoje, como nós falamos já são mais de 100 anos, temos muito, e nós temos uma filosofia que uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Então, não gosto nem de falar, talvez, a palavra de ex-escoteiro, igual a tenente falou uma vez para mim. Não existe ex-policial. É verdade, também não existe ex-escoteiro, tá? Talvez exista, assim, o escoteiro que está ativo e o que não está ativo. Mas nós temos aqui escoteiros, advogados, empresários, sabe, na polícia, que aposentou, eles estão em toda a sociedade na camada. Ele é a próxima sociedade, essa criança. E se ele tiver esse espírito comunitário, empreendedor, parceiro, companheiro, esse é o serviço que nós vamos entregar para Santo Anastácio, né? Porque então não é só o acampar. Certo. A gente estamos trabalhando ali com as crianças essas outras questões, afetiva, né? A questão física, a questão intelectual está sendo trabalhada ali. Hoje as crianças o ato de acampar é o pretexto, né? Para que quase chegue um prêmio, o desenvolve acampamento é um outras prêmio, habilidades da responsabilidade. Professor, o senhor vê, a maioria dessas crianças, onde que elas poderiam estar com um monte de outras crianças, dormindo junto, fazendo uma aventura dessa? O pai não vai deixar, mas através do escoteiro ele deixa, porque ele confia. Só que, e lá ele vai ter a aventura, que é o que ele quer. Só que por trás dessa aventura tem o aprender. Então é o aprender fazendo, né? E o trabalho em equipe. E nós estamos no momento onde as crianças elas estão ficando tão sozinha através da internet, que acha que estou no coletivo, mas não estou sozinho, né? Está no quarto, está lá no joguinho, está no celular, está sozinho. Cada vez elas estão ficando mais antissocial. Elas não conseguem desenvolver junto, ela não tem paciência com o amiguinho, talvez que seja diferente. O trabalho em equipe é impossível. Inclusive, temos crianças que às vezes entram, que o pai com essa tentativa, mas a criança ela não consegue, ela se nega a socializar. E aí, o que acontece diante disso, Suzana? Infelizmente, a família acaba, né, desligando, porque a criança ela tem que ser voluntária. Lá também é um ambiente que ela não é obrigado. É um ambiente que ela é voluntária. Então, quando ela vê lá o amiguinho, eu queria usar aquele uniforme, eu queria acampar. Ela vai assim. Aí o pai vai lá empolgado. Quem é voluntário que o chefe vê? A criança ela tem que ser voluntária. Ela não pode estar entrando lá, amarra, porque às vezes o pai quer que ela seja escoteiro, né? E ela não quer. Certo. Porque senão não vai funcionar. Então, através de tudo isso que é oferecido, essa lúdica, essa experiência de aventura, essas excursões, os acampamentos, está o trabalho em equipe, a liderança, porque lá eles também trabalham a questão de ser monitor, submonitor, todos passam por isso. Então eles vão crescer. A questão da hierarquia, né? A hierarquia e a questão... É uma outra postura, né? Então, assim, eu acho que na verdade é isso. O movimento ele é educacional de ensino complementar. E ele está para complementar o ensino formal, que às vezes até cobram da escola que está sobrecarregado, que não tem condição de oferecer isso. Isso num todo. Porque ela está sobrecarregada e ela tem um ensino formal para trabalhar. E a própria Constituição e a Lei de Diretrizes Básicas coloca a educação é responsabilidade da família, da escola e da sociedade. Da comunidade. Então, todos nós temos uma parcela nesse processo educativo, que é o que vocês estão fazendo aí com excelência. Então, o movimento escoteiro, Suzana, só para fechar, e acho que vai ficar bem claro isso, que muitas vezes as pessoas não entendem, ele é um movimento educacional. Então, ele é reconhecido por lei federal e estadual como uma organização de educação complementar.
de utilidade pública federal, estadual, e nós estamos tramitando para ter o reconhecimento agora municipal também, a nossa organização. E então, nesse sentido, tão importante que no passado, quando nós chegamos aqui em 1923, nós chegamos, professor, com a primeira escola, porque existia uma lei que obrigava que as escolas daquela época criassem a associação escoteira escolar para ser complementar à escola. Então, é educação. Sem dúvida. Tá? E ele ainda cita lá que vinha um dirigente lá da capital para fiscalizar como estava sendo colocado o movimento na escola. Muito interessante. Muito legal. Nosso tempo está aí esgotando, mas eu quero que vocês deixem assim um convite bem certo para a nossa comunidade, para esse evento tão bonito, tão importante, deixar realmente a importância desse evento para a nossa comunidade, né? Nós No queremos. dia 15. Queremos muito a participação de todos, jovens, crianças, idosos, toda a população está convidada para estar conosco no dia 15, na quadra do Educandário São José, às 19h30. Lá nós teremos as pionerias, que são a demonstração de toda o trabalho que os escoteiros fazem. Teremos uma exposição de fotos, teremos homenagem aos antigos escoteiros e os atuais também. Então, vai ser uma festa muito importante, onde a gente vai saber tanto da história dos escoteiros, como essa história está intrínseca com a história da nossa cidade. E esse é o nosso presente para os 100 anos de Santo Anastácio. Jorge? Eu acho que é isso mesmo que a Lúcia disse, né? Nós aguardamos todo mundo lá, estamos fazendo com o maior carinho e disposição, e eu acho assim que vai ser uma coisa bem bonita, né? Nós que somos, nós adoramos os desfiles cívicos, né? Infelizmente ainda a gente não estamos conseguindo desenvolver isso no nosso município, né? Então eu acho que vai ser um momento muito oportuno para quem gosta de verdade, de ver esse conjunto de coisas. Eu acho que ali vai estar aquele espírito de civismo e muitas autoridades, muitas pessoas presentes, né? Vamos ter a apresentação da nossa bandeira nacional, hino nacional, vamos ter uma cerimônia bem bonita, vai ser muito gratificante. A gente conta com a presença da população, né? Dia 15 de novembro, às 7h30 da noite, na quadra poliesportiva do Educandário São José. Tá bem? Estaremos lá. Se Deus permitir, faremos parte Sem desse dúvida. evento. Né, professor? Isso. A gente também quer reforçar esse convite e dizer, como a Tenente Irene colocou, é mais um presente para o centenário. Né? É um grande evento de comemoração dos 100 anos de Santo Anastácio. E você que está aí ocioso, procurando alguma coisa para fazer, né? Querendo doar o seu serviço, a sua aptidão, vá lá para conhecer como participar como voluntário do escoteiro. Estou aqui adiantando um convite, porque vocês falaram aqui, Isso e mesmo. é muito Verdade. importante isso. Tá? Parabéns, Jorge, Helena, e a gente estará lá, se Deus quiser, participando desse brilhante evento. Muito obrigada. Eu tenho um grande carinho, né, que eu tenho familiares que são escoteiros, e eu tenho um grande carinho pelos escoteiros, e saber dessa importância, né, e trazer essa valorização do escotismo para o nosso município, para essa sociedade de agora, né, valorizando o passado, mas pensando no futuro. Isso é muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês, a TV Câmara, a Câmara Municipal, o nosso Legislativo, né, professor? Sem dúvida. Está sempre de portas abertas para o trabalho de vocês, para apresentar, ou para que a gente possa, ir, de alguma forma, ajudar. Tá? Então sejam sempre bem-vindos e voltem mais vezes. Então, não só no nosso convite. Mas fala, Suzana, vamos conversar de alguma coisa, a gente está aqui. Obrigado. Essa TV Câmara é de vocês, tá bom? Obrigado. Obrigada. Obrigada pela presença, obrigada, professor, mais uma vez. E você que está em casa, muito obrigado. Tá aí o convite feito para você. Participe, vamos estar lá no dia 15. Até a próxima.